gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu. E que bom que você está aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu aprendi nesse processo de desapego. Na verdade, o que seria esse apego que todos nós, na grande maioria, temos? O apego, gente, é que a gente confunde muito com o amor. A maioria das pessoas que dizem que amam profundamente seus esposos ou suas mulheres, na verdade, eles são ou elas são extremamente apegados. E tem uma forma que dá para você compreender se você é apegado ou apegada. Você pode fazer a seguinte pergunta para você: se essa pessoa saísse da minha vida, o que eu sentiria depois disso? Eu sentiria felicidade ou eu sentiria uma imensa tristeza? Às vezes, esses sentimentos que a gente sente no convívio com outras pessoas, a gente acha que é amor. Mas o amor é tão diferente do apego, gente. O apego, ele faz com que nós tenhamos sofrimento. O apego, ele dá uma dor no nosso coração, dá uma ardência, dá um sentimento de ciúmes, de posse. E o amor não. Quando você ama alguém e esse amor é incondicional, não importa o que a pessoa faça, esse sentimento existe, ele pode estar até guardado. Mas você não deixa de amar pelo que a pessoa está fazendo, ou porque ela vai ser, enfim. E o apego não é essa possessividade, é esse controle. É quase como se fosse uma obsessão de uma pessoa para com você ou de você para com outra pessoa. É esse controle constante. Quer saber onde você vai, o que você está fazendo, enfim. Então isso realmente traz uma dor inominável. Quando eu descobri isso, eu falei para mim mesma: eu não quero ser apegada. E faz alguns anos que eu trabalho esse desapego em mim e percebo que a maioria das pessoas tem esse apego tão grande que até o cachorro, o gato, a empregada, ou seja lá quem for que esteja em suas casas, tem ciúme da pessoa. Então, é quase que uma doença, gente. Ser apegado não vai trazer só um sentimento de sofrimento para você nessa vida, mas vai trazer um imenso sofrimento para você quando a sua alma partir. Porque a maioria das pessoas que tem apego, acreditando ou não nisso, você não é o seu corpo, você é uma alma, você é um espírito. E quando você tem apego, por exemplo, a esse corpo, ou o seu pai, ou o seu marido, ou aos seus filhos, ou a sua casa, ou o seu trabalho, ou suas finanças, quando você se desliga desse corpo, ou seja, quando você vai morrer, você não consegue se afastar do corpo. E isso você pode ter a certeza que muitas pessoas que são médiuns, que trabalharam aí em centros espíritas ou em outras casas que tem esse poder da mediunidade de visualização, vai dar essa certeza para você. A maioria das pessoas que morrem não sabem que morreram e continuam nas mesmas casas que moravam. Existe um filme com a Nicole Kidman que é exatamente falando sobre isso. Só que eles botaram uma música meio que de terror e que na verdade não precisaria desse fundo musical tão fúnebre, digamos assim. Porque isso acontece muito mais do que vocês possam imaginar. A maioria das pessoas que morrem não sabem que morreram. Principalmente se elas estão ligadas a dogmas religiosos.
principalmente se elas estão ligadas, condicionadas ao que elas possuem. Elas permanecem do mesmo jeito e do mesmo lado, muitas vezes, das pessoas que continuam naquele lar ou naquele trabalho. Vários médios podem falar para vocês que existem espíritos que estão há 30, 40, 20 anos no mesmo local, porque não querem sair. E o que seria isso? Apego. Aí o que é que acontece? A maioria das pessoas que perdem seus entes queridos, guardam suas coisas, deixam o quarto do mesmo jeito, achando que isso faz bem, que é uma forma de amar, e não é, gente. Muitas vezes o espírito quer paz e a pessoa fica chamando, chorando, sofrendo naquele quarto, sentindo o cheiro da pessoa, das roupas, enfim. Ah, se a maioria das pessoas tivesse essa condição de abertura, de conseguir ver além do véu, perceberia o quanta dor elas estão trazendo para si e para os que partiram, que precisam de paz. Então eu sofri horrores com a morte da minha mãe. Quando a minha mãe partiu, eu tinha 1 ano e 3 meses. Eu não lembro de nada, nem do rosto dela. Mas tudo que me acontecia em minha vida, eu dizia porque minha mãe não está viva. E eu chorava e eu implorava por ela. E isso foi durante mais de 32 anos. Até que eu descobri o que ocorre depois desse véu. Aí eu parei de ser obsessora da minha mãe. Eu parei de implorar para que ela não tivesse ido. Porque eu dizia que eu tinha saudade, que eu amava, enfim. O que é isso? Isso não é amor, isso é apego. O espírito precisa evoluir. E ele não vai evoluir preso a você. E cada vez que você puxa a pessoa, você chama a pessoa para perto de você. Então, depois disso, que eu descobri sobre isso, eu disse, eu não quero mais o apego na minha vida. Então, automaticamente, aquelas pessoas que eram muito apegadas a você, com o tempo que você vai aperfeiçoando o seu desapego, essas pessoas vão ser minadas, digamos assim. Elas vão se afastar de você, porque não vai ressoar mais as energias. E também eu descobri que o apego é uma forma de insegurança. E é claro que eu tinha todos os motivos para ser insegura. Imagina você bebê, dormindo todos os dias no colo da sua mãe, e de repente a sua mãe morre, ou seja, a criança não entende. Como é que aquela mãe partiu, como é que ela sumiu. Então imagina a insegurança daquela criança. Então hoje, somente mais adulta e compreendendo tudo isso, é que eu faço esse trabalho de desapego, mas desapego a tudo. Não foi somente em relação à minha mãe, foi em relação a amizades, foi em relação a vizinhos, foi em relação às pessoas. Porque quando a gente vem sozinho. E quando nós partimos sozinhos e sem nada. Sozinhos nesse sentido de que nenhum amigo da gente vai, nenhum parente, nenhum pai, nenhum avô. E que a gente só vai levar o que a gente tem aqui, ó, na consciência. Então eu vou deixar essa fala para vocês, para que vocês façam a reflexão. O que você vive nesse momento que você tem um profundo apego? Você é apegado a pessoas, às coisas? Em que você é apegado? Ou qual o sonho que você deixa de realizar porque você ainda tem esse apego? Por exemplo, muitas pessoas não deixam os pais, não é porque querem cuidar deles, mas é porque tem apego. Às vezes você precisa sair de casa, crescer, evoluir, mas você não sai por causa desse apego. Ai, os meus pais isso, aos meus pais aquilo. Gente, se você partisse hoje, tudo ia continuar.
A gente tem essa sensação, digamos assim, egóica, de achar que o mundo não vive sem nós. É só observar. Sabe aquela pessoa que num trabalho, vamos supor, se destaca de alguma forma e simplesmente ela abandona o trabalho, você tem aquela sensação de vazio só naqueles primeiros dias. Com uma semana, no máximo um mês, as pessoas nem lembram. E é assim que é a vida ó, fica girando, rodando todo o tempo. E as pessoas que têm esse apego deixam de viver suas experiências, as suas vidas. Então eu recomendo para você que faça uma reflexão sobre o seu momento. A que você está se apegando agora? Que dor que você já sentiu com a perda de alguém? Ou o término de um namoro, de um casamento, enfim, e que lhe trouxe tanta dor e que hoje você compreende que não era amor, mas era apego. E o que você, na verdade, ainda está se agarrando, se apegando para não vivenciar novas experiências. Tá bom assim? Eu vou deixar essa reflexão com você. E agradeço a oportunidade que você está aqui. Deixe seu joinha, curta, comente, conte a sua experiência, para que nós possamos aí entender um pouco mais sobre a sua vida. E existe essa troca energética. Muita paz e muita luz. Namastê.